Bem-vindos ao Papo Dia, seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Eu sou o Danilo Gato e temos muita coisa pra falar essa semana. Papo Dia, Papo Dia, a inteligência artificial vai transformar. Papo Dia, Papo Dia, a inteligência artificial vai transformar. Papo Dia. E com esse novo jingle do nosso podcast, sejam bem-vindos ao episódio 22 do podcast Papo de IA, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Eu sou o Danilo Gato e essa semana a gente tem um monte de notícia legal para falar. Uma congressista dos Estados Unidos acabou encontrando imagens suas em ações adultas aí na internet feitas com deepfake. Elon Musk faz previsão que a inteligência artificial vai ser mais inteligente que qualquer ser humano até o final do ano que vem, antecipando a sua previsão. Material adulto gerado por inteligência artificial pode disruptar a indústria de conteúdos adultos e levantar novas preocupações éticas. Um desenvolvedor de jogos de cartas disse que pagou um artista de inteligência artificial $90 mil para gerar as artes das cartas, porque ninguém chega perto da qualidade que ele entrega. Então, bem interessante esse tema. Spotify Premium acaba de lançar a montagem de playlist por inteligência artificial, que vai ser extremamente útil. A corrida do ouro, dos dados pelas grandes empresas de tecnologia para poder treinar seus modelos de inteligência artificial e as suas dificuldades. Uma nova ferramenta que cria músicas, concorrente da ferramenta que eu usei para fazer aqui o jingle do podcast, foi lançada semana passada e ela está com resultados sensacionais. OpenAI demite pesquisadores por vazarem informações confidenciais da empresa. A empresa de Elon Musk anuncia a versão 1.5 do Grok com visão. Então agora um modelo de inteligência artificial da X, empresa do Elon Musk, consegue enxergar também e concorrer com o GPT-4 Vision. Firefly da Adobe usa milhares de imagens do Midjourney para treinar os seus modelos de inteligência artificial supostamente mais éticos. Então, foi descoberta aí usando imagens do concorrente para treinamento. Nova atualização do ChatGPT é liberada pela OpenAI, então é um novo modelo aí, GPT-4 mais avançado, a gente vai falar sobre ele também. E a Adobe vai pagar $3 por vídeo de seus usuários para treinar inteligência artificial para competir com o Sora da OpenAI. Então, muitos assuntos extremamente relevantes. E para começar, queria falar, como sempre, aqui da comunidade Profissionais do Futuro de Inteligência Artificial. Essa semana eu adicionei uma nova aula aqui ensinando a criar agentes de inteligência artificial, que são basicamente sistemas que funcionam como se fossem empregados seus e podem fazer qualquer tipo de função. Nesse caso, o exemplo da aula foi como criar um agente que faz agendamentos, que pode ser agendamento de consulta, de mentoria, de qualquer coisa. Ele fala com seus clientes e ele pode fazer esse agendamento automaticamente. Então, bem interessante aqui, uma coisa extremamente útil essa semana. E lembrando que aqui na comunidade tem mais de 50 aulas dos mais variados assuntos, sempre ensinando do zero para pessoas que não sabem nada de inteligência artificial. Você consegue aprender, tem fórum aqui para você discutir com os outros assinantes, interagir, grupo de WhatsApp que eu passo o dia inteiro lá tirando dúvida, live semanal e tudo isso por uma mensalidade de R$ 79,90 que você pode cancelar quando quiser. É só acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você conhecer, parar de perder tempo e aprender a usar a inteligência artificial para ganhar produtividade e dinheiro. Bom, uma congressista americana, que o nome dela faz essa sigla aqui, AOC, fala sobre o choque de esbarrar com uma imagem sua, que inclusive essa que está aqui na tela, em atividade adulta, enquanto estava usando uma rede social. Então ela estava falando aqui que estava ali no X, do Elon Musk, falando de legislação e sei lá o quê, quando de repente se deparou com uma imagem dela mesma fazendo um ato sexual. E ela ficou extremamente chocada, falou que tem um choque absurdo ali de você ver uma imagem de você fazendo algo que não é realidade. E aí, isso basicamente são aqueles deepfakes feitos com inteligência artificial, que é quando você coloca o rosto de uma pessoa numa determinada ação, ou até mesmo quando você tem um modelo de inteligência artificial que foi treinado com a imagem daquela pessoa e que a partir daí pode gerar também imagem dessa pessoa. Tá? Então, eu achei interessante algumas coisas que ela falou. Tem algumas imagens que não deixam uma pessoa. Elas não podem deixar a pessoa. Tá? Então, falando que é difícil, aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, do cérebro humano separar essas imagens aí extremamente perturbadoras da realidade, mesmo que você saiba que é fake. Tá? Então, não é tão imaginário como as pessoas querem fazer parecer que é. Tá? Ele tem efeitos reais nas pessoas que são vítimas dela. E aí, garotos provavelmente vão tirar suas vidas por causa disso. Pessoas vão tirar suas vidas por causa disso. E eu concordo com ela. Tá? Porque
talvez daqui 5 anos vire um negócio tão comum que as pessoas não liguem mais. Mas durante a transição, muitas pessoas vão sofrer por causa disso. Tá? Pessoas que vão ter suas imagens ali sendo exploradas de todo tipo de conteúdo desse tipo, né? Em colégios, em ambientes de trabalho, e a gente sabe o quanto esse tipo de coisa para determinadas pessoas pode realmente significar elas tomarem essas decisões drásticas. Então, isso é uma coisa muito triste que a gente tem que tomar muito cuidado aí com nossos entes queridos, deixá-los alertas sobre isso, conversar com nossos filhos, porque se eles estiverem sendo vítima desse tipo de coisa, a gente consegue talvez agir a tempo, né, e evitar ali uma tragédia. Ó, os deepfakes podem não ser reais, mas eles podem causar danos muito reais. Tá? É hora de retornar o poder às vítimas e dar a elas aí um meio de lutar contra isso. Entendeu? Então, eu achei bem interessante aqui, porque conforme isso acontece com pessoas que têm poder de mudar, né, de fazer algo a respeito, isso começa a facilitar para que sejam criadas punições exemplares ou novas tecnologias para que a gente consiga, de alguma forma, lutar contra essa geração de imagens nocivas aí, feitas com inteligência artificial dos mais variados tipos, incluindo essas imagens aí de cunho sexual. Elon Musk faz a previsão que a inteligência artificial super-humana vai ser mais esperta que qualquer pessoa até o próximo ano. Então, tá aqui, ó. Inteligência artificial super-humana, que vai ser mais esperta que qualquer pessoa na Terra, deve existir até o final do ano que vem. A não ser que o setor, né, a energia do setor, o poder computacional, as demandas do poder computacional se tornem insustentáveis antes disso. Então, a gente tinha feito uma previsão similar, falando que essa superinteligência existiria até 2029, mas agora ele já está falando que uma que seja pelo menos mais esperta que qualquer ser humano seria no ano que vem. Tá? Só que aí, ó, o meu palpite é que a gente vai ter essa inteligência artificial mais esperta que humanos até o final do ano que vem, só que ele está falando aqui sobre os gargalos desse desenvolvimento. Ó. Ano passado, ele estava sendo suprimido pela falta de chips de treinamento de inteligência artificial. As pessoas não conseguiam ter chips da NVIDIA suficientes por causa da demanda altíssima que surgiu. Esse ano está mudando para uma questão de suprimento de transformadores de voltagem e em 1 ou 2 anos vai ser apenas sobre uma questão de eletricidade. Então, essa questão do desenvolvimento de inteligência artificial está passando aí por cada um dos gargalos. E aí ele acredita que, dependendo do gargalo que ela passar, pode ser que dificulte e demore um pouco mais a atingir. Mas não é uma questão de tecnologia, literalmente aí de matéria-prima, entre aspas. E aí ele falou também uma declaração interessante. Se eu pudesse pressionar o pause na inteligência artificial, o desenvolvimento de uma superinteligência digital, eu apertaria. Mas, infelizmente, isso não parece ser realista. Então, a XAI vai basicamente criar uma inteligência artificial de uma forma boa, né? Essa é a esperança dele. É muito importante que a gente se preocupe sobre um futuro do tipo Exterminador do Futuro, para justamente evitar esse futuro estilo Exterminador do Futuro. Bom, e eu concordo com ele, tá? Pessoal, a inteligência artificial é uma tecnologia que tem um potencial absurdo, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu traço até uma analogia com as bombas atômicas. Né? Quando foi descoberta a questão das bombas atômicas, foi desenvolvida, todos os países queriam ter suas bombas atômicas e começaram a desenvolver. Só que aí chegou um momento que as autoridades governamentais olharam e falaram, cara, assim, se alguém errar, pode explodir aí uma cidade, né? Se alguém for um maluco, psicopata, ditador, pode estar explodindo várias cidades do mundo. Então, vamos criar uma espécie de pausa, né? Vamos dar uma proibição, fazer um tratado aqui para a gente evitar que isso aqui seja desenvolvido. Aí pausaram, né, na medida do possível, o desenvolvimento de armas nucleares e seguiu-se apenas com o desenvolvimento da parte benéfica à humanidade. Então, medicina nuclear, essa questão de energia nuclear também. Então, é isso que ele estaria propondo com a inteligência artificial. Se ela for desenvolvida sem freio, de forma irresponsável, a gente pode sim acabar desenvolvendo algum tipo de sistema extremamente prejudicial. Talvez até antes disso, né, antes de surgir uma Skynet da vida, o próprio ser humano com mais intenções já pode usar inteligências artificiais não tão inteligentes assim para fazer um estrago absurdo aí na humanidade. Então, é uma tecnologia potencialmente muito perigosa. Só que, como ele falou, não dá para pausar, já era. Tá? Porque não é só um país, são inúmeros países, inúmeras facções, inúmeras empresas, entendeu? Então, se uma fala vou pausar, as outras não vão pausar. Se um país fala vou pausar, os outros não vão pausar. E é uma tecnologia tão poderosa que você pausar o desenvolvimento dela pode significar que você perca ali o seu poderio militar, tecnológico, econômico. Então não dá para parar. Então, infelizmente, agora virou uma guerra
corrida ali de desenvolvimento e os países estão tentando achar alguma forma de, pelo menos, transformar essa evolução em algo que não seja tão, esse desenvolvimento em algo que não seja tão prejudicial, tão arriscado. Tá? Então, esse é o jogo de xadrez que eles estão jogando, é um jogo bem difícil, porque não depende só deles, depende também dos concorrentes, então você tem que tentar prever ou tentar fazer algum tipo de regra que seja aceita ali por um grupo, mas é um negócio bem difícil de se fazer. Então, eu entendo a preocupação do Elon Musk, e aí alguns, como ele, estão falando assim, bom, já que não dá para pausar, então deixa eu tentar pelo menos fazer ali uma inteligência artificial com mais controle para ver se eu consigo criar uma benéfica aí à humanidade. Bom, conteúdo adulto gerado por inteligência artificial vai disruptar a indústria de conteúdo adulto e levanta novas preocupações éticas. Então, a gente está vendo que hoje a criação de conteúdo com inteligência artificial, imagem, vídeo, áudio, está ficando cada vez mais fácil, mais rápido e mais realista e com mais controle. E isso leva, né, a criação de conteúdo para as mais variadas áreas, incluindo essa área aí de conteúdos adultos. Então, a produção massiva de conteúdo adulto por inteligência artificial pode ter impactos éticos e sociais muito grandes. Pode oferecer uma quantidade de customização, né, sexual, de estímulos sexuais, personalizadas para a preferência dos usuários e diminuindo muito os custos de produção. De um lado, podem permitir que esse tipo de criador de conteúdo possa produzir vários conteúdos aí de forma muito barata, da forma que eles quiserem, e do outro lado pode levar a um problema de uso exagerado e também a disseminação de deepfakes, que era o que a gente estava falando, inclusive o uso desse conteúdo de forma infantil, que é um negócio extremamente prejudicial e horrível. Tá? A inteligência artificial também tem aí as implicações no mercado de trabalho e dos profissionais dessa área, que vão ser bem impactados também por essa tecnologia. Inclusive, vasculhando fóruns do Reddit de inteligência artificial, eu já cheguei a me deparar com posts falando que já existem profissionais desta área do sexo feminino que estão fazendo um negócio bem engenhoso. Elas não querem ser identificadas gravando esse tipo de conteúdo e elas estão fazendo deepfakes nos próprios rostos para que elas possam gravar esse tipo de conteúdo sem ser identificadas. Olha aonde vai a criatividade humana. Então a pessoa queria fazer esse tipo de conteúdo, ganhar dinheiro com isso, mas ela não queria sofrer o julgamento da sociedade ao ser reconhecida. Então ela foi lá, tacou um deepfake, um outro rosto na cara dela e está lá gravando conteúdo. Tá? Então, realmente é um negócio absurdo, assim, né? As possibilidades que a inteligência artificial permite para os mais variados setores. E aí, ele está falando aqui, né, dessa questão também da preocupação com os profissionais dessa área, assim como profissionais de qualquer área, mas ele fala também das aplicações positivas que podem ser pessoas que tenham algum tipo de problema psicológico, alguma disfunção corporal, que elas podem usar isso aí para tratamento, né? Tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, mas ao mesmo tempo as preocupações até com relacionamentos. Então, se você tem esse tipo de tecnologia sendo usada ali, que pode gerar vício facilmente aí nas pessoas, isso pode prejudicar relacionamentos, pode prejudicar até taxa de natalidade de países. Eu já tinha visto também matérias sobre isso, que as pessoas começam a ter ali o que elas precisam de relacionamentos, né, íntimos através desse tipo de programa, e não mais através de seres humanos reais. E aí isso pode impactar em relacionamentos pessoais, até na taxa de natalidade de países, dependendo da abrangência, do tamanho da aceitação e do uso desse tipo de tecnologia. Então é algo bem preocupante que a gente tem que ficar de olho, é importante aí ter esse debate. Essa aqui é uma matéria sensacional, na minha opinião. Desenvolvedor de jogos de cartas disse que pagou um artista de inteligência artificial US$ 90.000, a bagatela de quase R$ 500.000, para gerar a arte gráfica das cartas, porque ninguém chega perto da qualidade que ele entrega. Para a gente fazer isso com uma equipe de artistas tradicional ia custar muito mais dinheiro e demorar muito mais. E está aqui o trabalho que a pessoa fez, dá para ver que é um trabalho bem feito, realmente de qualidade. E aí eu acho legal, muito legal ver o ponto de vista do empresário em relação a isso. Então está dizendo aqui, ó, é o jogo de cartas chamado Champions of Otherworldly Magic. Ele disse que gastou US$ 90.000, né, nas artes, que foi pago para um único artista de IA que recebeu US$ 15.000 por mês, apesar de dedicar apenas menos de 2 dias cheios de trabalho para o projeto a cada mês. Ou seja, a pessoa trabalhou menos de 2 dias por mês e recebeu US$ 15.000 por mês, equivalente a R$ 75.000 aproximadamente. Olha que absurdo.
Nós pagamos ao nosso artista de IA US$ 15.000 por mês por exatamente 10 horas de trabalho, né? Mais perto de um dia do que de dois. Por quê? Nesse tempo, ele é capaz de fazer centenas de artes sensacionais, astronomicamente mais rápido do que qualquer equipe de artistas tradicionais. A arte dele é 100% feita com inteligência artificial e ainda assim não tem dedos extras, não tem designs genéricos, não tem erros. Tem evoluções consistentes dos personagens, skins, artes alternativas, né, de estilos de arte alternativos. Literalmente ninguém está no nível dele. Nós não estamos nem aí para como ele faz. A gente apenas se preocupa se o nosso usuário final vai gostar do nosso jogo. E isso aqui é extremamente importante. A gente tem uma série de artistas aí indo contra a inteligência artificial, falando que não deveria ser usada, que não sei o quê, que é isso, que é aquilo. E aí a gente está vendo que no final das contas, muita gente não se importa com isso. Tá? Existem pessoas que se importam com o método, o processo que foi usado para fazer uma determinada arte, mas não é nem de longe a maioria. A maioria quer apenas o resultado final, a arte feita. Uma empresa que faz um card game, a não ser que seja uma empresa enorme, ou então que faz parte do conceito, né, da cultura daquela empresa, ter um artista fazendo ali à mão, entendeu? Ela não está nem aí para como foi feito, ela não está nem aí se alguém instalou o dedo e as artes apareceram. Ela só quer ter a arte para que ela possa ali fazer o jogo dela. O produto final dela é o jogo. Tá? Não é necessariamente a arte, ou que foi feita de uma forma, um artesanato, ali, um negócio manual. Tá? Então, e essa é a realidade para a gigantesca maioria das empresas. A gigantesca maioria das empresas que precisa de qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de arte, né, essa palavra acaba sendo usada para isso também, ela quer só o resultado final, ela quer só a imagem. Um lava-jato quer só um mascote, ele não quer um mascote que foi assinado pelo artista e feito à mão, ali com lápis, HB, sei lá. Não, ele quer só o mascote. Tá? E essa é a realidade da maioria das empresas. E aí o artista de inteligência artificial, e sim, eu acredito que ele pode sim ser um artista, porque a arte, para mim, na minha opinião pessoal, ela está na mensagem, não na mídia, né? Não na forma que foi feita. E nesse caso aqui, a palavra arte está sendo apenas se referindo ao produto final visual ali, não necessariamente a uma arte, né? No sentido mais artístico da palavra, até sendo redundante aqui. É isso que importa para essas empresas. Elas querem um negócio barato, o produto final, para que elas possam colocar o produto delas ali à venda, o serviço delas à venda, com aquele elemento visual atrativo que esse tipo de imagem pode trazer. Entendeu? Então, esse profissional que cria imagens com IA vai ser extremamente requisitado. Olha o benefício que esse cara trouxe para essa empresa. Ele conseguiu dar a ela as cartas que ela precisava, com uma qualidade sensacional em um tempo baixíssimo, ela pagou caro para isso, o cara ganhou uma grana, ficou feliz da vida, a empresa ficou feliz da vida porque economizou. Só quem não ficou feliz da vida foram os profissionais que deixaram de se capacitar e que acabaram sendo substituídos por essa pessoa aqui. Entendeu? Então isso aqui reflete muito bem o que vai acontecer no mercado daqui para frente. As empresas vão começar a perceber que os profissionais de inteligência artificial de qualquer área, seja artista, seja músico, seja, sei lá, engenheiro de automação, seja qualquer coisa, eles vão ser muito mais eficientes e trazer muito mais resultados para as empresas do que os profissionais da era antiga, os profissionais do passado, entendeu? Então, as empresas vão procurar esses profissionais para ganharem essa escala, essa produtividade, essa redução de custos, esse aumento de ganhos. E elas não se importam com isso, elas na verdade ficam muito felizes com isso, porque elas estão tendo ali um resultado muito bom. Tá? Então, a gente está vendo aí os profissionais do passado serem substituídos pelos profissionais do futuro. E aqui eu aproveito o gancho para a minha comunidade novamente. Torne-se você também o profissional que faz esse tipo de trabalho. E, inclusive, eu lembro aí um detalhe importante. Ele falou que a imagem era bem feita, tinha qualidade, não tinha dedos extras, não tinha design genérico, não tinha erros. Então, para você fazer as imagens desse jeito, você não pode ser um amador ali que só pega qualquer inteligência artificial, escreve um prompt e tá bom. Você precisa ter controle, você precisa ter processos para editar essa imagem depois para melhorar a qualidade dela. Então, se a gente entrar aqui no meu módulo de criação de imagens, eu ensino as ferramentas gratuitas e pagas, ensino a criar personagem consistente, tenho aulas aqui, ó, sobre como melhorar a qualidade de imagens. Então, para quem não sabe, o Midjourney, por exemplo, gera imagens ali no máximo de 2000 por 2000 pixels. Aqui eu ensino vocês a subirem essa qualidade para quanto vocês quiserem, para 8.000, para 10.000, para 15.000, se você quiser, adicionando ou não novos detalhes na imagem para ficar com uma resolução absurda, como treinar modelos de IA para gerar as imagens que você quiser, como editar imagens usando inteligência artificial, como fazer personagens consistentes. Então aqui vocês vão ter todas as aulas necessárias para se tornarem profissionais de criação de imagens
extremamente proficientes e que podem um dia se deparar com clientes como esses aí, que está pagando aí essa fortuna para fazer um monte de imagem que você consegue fazer ali em pouquíssimo tempo e a empresa fica feliz da vida. Então, conheça a minha comunidade de inteligência artificial no link da descrição do vídeo. Lembrando, ela é uma comunidade multidisciplinar, então você tem aula de todo tipo aqui, de texto, de imagem, de vídeo, de produtividade, de um monte de coisa, de chat GPT, enfim. Então, para você que é de qualquer área, você vai achar coisa aqui que vai ser útil para você, tá? E do zero, você não precisa ter conhecimento prévio, porque eu ensino tudo do zero. É só acessar o link na descrição do vídeo para conhecer a comunidade. Bom, Spotify permite que os usuários do Premium agora possam tornar qualquer ideia numa playlist personalizada com a sua playlist de inteligência artificial. Então, na prática, quando você for criar uma biblioteca, né, uma nova playlist na sua biblioteca, ele está dizendo aqui, você vem até a biblioteca, clica no maisinho, vai ter esse botãozinho aqui de AI Playlist. Tá? E você vai clicar nele e você vai descrever com um prompt de texto qual a playlist que você precisa. Então, por exemplo, você está fazendo um churrasco e você não tem uma playlist para isso, você pode ir lá e falar, né? Provavelmente ele deve aceitar também ali o celular permite que você fale, né? Ou você pode digitar mesmo. Gostaria de uma playlist para churrasco e eu gosto de, sei lá, pagode dos anos 90, mas também coloque algumas músicas da banda tal, tal e tal. Aí ele gera a playlist para você. Aí você olha na hora as músicas e fala, putz, esqueci, adiciona também isso aqui. Ah, não, essa playlist está muito para baixo. Coloque músicas mais agitadas. Ela vai lá e muda. Ah, agora sim, obrigado. Pronto, sua playlist está pronta. Tá? Então, é sensacional, vai facilitar muito a nossa vida. E isso tende a acontecer com qualquer programa. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro episódio desse podcast que a inteligência artificial é você dar um cérebro digital para os sistemas e para os programas atuais e para os novos também? É exatamente isso. Eles começam a te entender, você vai começar a se comunicar com eles e eles vão resolver o problema para você. Então, ao invés de você passar de dezenas de minutos pesquisando música por música, tentando lembrar para montar uma playlist, você fala ali rapidinho e gera uma playlist para você e tá tudo certo, tá? E como eu falei, eu quis trazer isso aqui não só pelo Spotify, mas também para vocês verem o que tende a acontecer com todos os programas, softwares, aplicativos que vocês estão usando no dia a dia. A tendência é que todos eles recebam cérebros digitais e comecem a conversar com você, interagir, entender o que você quer e trazer os resultados muito mais rápido. Isso aqui é um tema importante. As Big Techs estão tendo uma briga, né, underground, ali escondida, sobre a compra de dados para treinamento. Então, para quem não sabe, basicamente esses grandes modelos de inteligência artificial, de vídeo, de imagem, de texto, são feitos dando a eles inúmeros dados para que eles possam ser treinados e aprendam a fazer aquela coisa lá que ela está sendo treinada para fazer. Então, por exemplo, ChatGPT foi treinado com muito, milhões e milhões e milhões de textos que estavam disponíveis na internet em todos os idiomas. Aí ferramentas como Midjourney, mesma coisa, só que com imagens. Ferramentas como Sora, mesma coisa, só que com vídeos. Então, essas IAs precisam de uma quantidade colossal de dados daquele tipo que ela está sendo treinada para que ela aprenda a fazer aquele negócio. Só que o que aconteceu? Os primeiros foram lá e treinaram, né? Quando não tinha lei, não tinha nada, né? A OpenAI, essas outras empresas aí que já estão estruturadas hoje, posicionadas, foram lá e passaram a limpa ali nos sites, ali em tudo que estava disponível e treinaram. Aí agora virou um problema, né? Agora várias empresas ali se sentiram lesadas, por exemplo, o New York Times estava ali querendo processar a OpenAI, dizendo que pegaram a produção deles ali, que são os textos para treinar, sem autorização e tal. Mas a grande verdade é que a maioria não tinha realmente uma legislação bem nítida em relação a isso, né? Tanto que vários desses processos estão rolando e não se tem ainda uma decisão, né, ali a favor ou contra, que seja ali um bem abrangente, né, para todo mundo por causa disso, porque realmente não havia uma regra. Hoje sim, hoje aí virou um problema. Já estão sendo criadas legislações, várias empresas estão colocando nos seus termos de uso que os dados não podem ser usados para treinar inteligências artificiais, outras estão colocando scripts nos seus sites, nos seus sistemas que dificultam a ação dos bots que estão tentando ir lá pegar esses dados. Então, hoje virou uma guerra. Aí o que acontece? Qualquer inteligência artificial que esteja sendo treinada hoje, ela vai ter muito mais dificuldade do que as que foram no passado. Isso já é uma barreira de entrada muito grande para novos concorrentes. Tá? Então, provavelmente, OpenAI, Anthropic, todas as empresas que têm seus modelos já treinados estão com uma vantagem competitiva muito grande. Porque quem entrar agora vai ter que pagar uma fortuna para treinar sua IA e provavelmente não vai conseguir chegar no mesmo nível deles. Pelo menos não no início, vai demorar bastante até conseguir alcançar. E aí eles próprios já estão agora, né, as empresas detentoras de bases de dados personalizadas,
espertas como são e já estão agora querendo vender seus dados. Agora as empresas vão ter cada vez mais dificuldades para conseguir treinar suas IAs, porque agora elas vão ter que pagar, comprar esses dados. Então é um negócio interessante. E a gente vê até alguns modelos de negócios aí surgindo. Por exemplo, ó, tem uma empresa brasileira que está vendendo, né, uma base de dados muito específica. Tá? Ele basicamente está querendo vender base de dados para ajudar as empresas que criaram inteligências artificiais de imagens a bloquear a criação de imagens com conteúdo explícito, de violência e coisas do gênero. E como é que elas conseguem bloquear? Porque muitas das ferramentas têm uma dificuldade gigante depois que treina para evitar que o usuário gere aquelas imagens que elas não querem que gere. Aí eles acabam precisando ter como se fosse uma segunda inteligência artificial, que depois que a primeira gera a imagem, a segunda vê aquela imagem para poder ver se é uma imagem que está ok, que pode ser disponibilizada para o público, ou se ela bloqueia aquela imagem dizendo que ela de repente infringiu ali as diretrizes. Só que para essa segunda conseguir identificar essa imagem, ela precisa conhecer essas imagens. Então, essa empresa brasileira teve acesso a inúmeras imagens, né, ele conseguiu ali, legalmente, segundo ele, de cenas de crimes, de conflitos violentos, de cirurgias, muitos aí de polícia, de fotojornalistas freelance e de estudantes de medicina na América do Sul, na África, onde é mais fácil acessar esse tipo de imagem. Ele disse que recebeu de forma legal, e aí com isso ele consegue fornecer essa base de dados bem específica para que as grandes empresas possam treinar as inteligências artificiais a reconhecerem esse tipo específico de imagem para que elas não possam para que elas possam evitar que os modelos delas gerem essas imagens e disponibilizem para o público. E é interessante que a empresa contratou enfermeiros e enfermeiras acostumados a ver esses machucados, né, violentos, para que elas possam ver as imagens e fazer a legenda, porque normalmente é assim que é feita a base de dados de treinamento para as imagens. Alguém vê a imagem, legenda essa imagem, e aí sim, aí as inteligências artificiais são treinadas com as imagens e com os textos, para que elas possam saber o que ela está vendo ali com base na descrição e fazer as associações necessárias. E essas pessoas já são mais treinadas aí a ver esse tipo de conteúdo sem terem problemas psicológicos e psiquiátricos. Mas é isso, tá? A gente está na corrida do ouro dos dados. Quem tem dados específicos que não foram usados para treinamento, provavelmente consegue, hoje em dia, fazer acordos com essas grandes empresas para que elas possam comprar esses dados se eles forem úteis para elas de alguma forma, como, por exemplo, isso que eu falei aqui para vocês, que era um negócio bem específico. Então, você que tem uma base de dados bem específica da sua área, de repente você pode conseguir um negócio aí, né? Caso você tenha esse direito dos seus usuários ou dos dados para vendê-los, fazer algum tipo de acordo com esses grandes modelos aí de inteligência artificial, que nem essa empresa brasileira fez. E a gente tem aqui o Udio, o primeiro concorrente à altura de uma ferramenta que eu falei para vocês algumas vezes já no passado, chamada Suno AI, que inclusive foi a ferramenta que criou o jingle aqui do nosso podcast que vocês ouviram lá no início, né? Foi a Suno. Agora a gente tem a Udio, que é uma ferramenta nova que está fazendo músicas através de comandos de texto, músicas sensacionais. Tá? Músicas com voz, de todo tipo. Então você pede assim, eu quero uma música estilo aquelas dos anos 50 que fale sobre inteligência artificial. Ele cria a letra e cria a música para você no estilo que você quiser. Agora, uma coisa muito interessante nessa ferramenta foi que usuários, testando os limites da ferramenta, descobriram que ela foi treinada com tantos áudios que não foram só músicas. Então teve um cara que pediu para ela fazer um stand-up comedy e ela fez. Né? Ela gerou o texto do stand-up comedy e fez até aquelas pausas das pessoas rindo. Aí um outro que pediu para ela fazer como se fosse um áudio de um apresentador de jornal e ela fez, antigo. Aí ficava tipo aquela estática de rádio também. Tá? Então a gente consegue ver duas coisas, né? O quanto essas ferramentas são avançadas e conseguem gerar coisas interessantes, e ao mesmo tempo que os próprios criadores da ferramenta não têm noção, às vezes, do que ela é capaz de fazer. Para vocês verem a preocupação também com a inteligência artificial. Acaba que quando você treina um modelo como esse, ele é uma espécie de caixa preta que os próprios criadores não sabem exatamente o que está lá dentro. Eles chamam essas habilidades de habilidades emergentes, que são habilidades que elas não foram treinadas para fazer, mas aprenderam. Teve um relato que eu vi há muito tempo atrás, falando que um determinado modelo de IA do nada aprendeu a falar o idioma lá da Índia e não tinha sido treinado para isso. Ele simplesmente estava lá algumas coisas no meio e acabou aprendendo junto com o que era para ele aprender. Então é uma preocupação, porque dependendo da coisa que esse sistema aprendeu, pode ser alguma coisa indesejada. Bom, voltando aqui ao tema em questão, a Udio é uma
grande opção ao Suno AI, que era aí um único nesse mercado que fazia música com qualidade de rádio mesmo, qualidade sensacional, música boa. Eu sou músico, eu posso falar, é música boa, tá? Quem fica dizendo, não tem alma, sei lá o quê, isso daí é dor de cotovelo, tá? São pessoas que estão realmente com medo ali de perderem seus empregos porque a qualidade é boa assim. E se cair na mão de um músico, inclusive, ele pode pegar as ideias e depois produzir, fazer sua própria música. Então, isso aqui vai mudar completamente o mercado musical. Porque música vai virar commodity. Por exemplo, eu falei assim, cria aqui um jingle pro meu podcast. E fez o jingle. Ou seja, eu não vou contratar alguém que faria um jingle. E eu posso fazer música para qualquer coisa. Vai ter um evento, vou fazer uma música para o evento. Meu filho vai fazer aniversário, vou fazer uma música para o aniversário dele. E você faz em segundos, é muito rápido. Aí a grande vantagem é que o Udio está em beta, então ele está gratuito. Ele tinha bloqueado um pouco aí a criação de novas músicas pelos usuários, porque é, tinha muita gente acessando, né, tá gratuito. Só que ao mesmo tempo, para quem conseguiu acessar, eles estão dando os direitos comerciais da música, mesmo que você crie na versão gratuita. A Suno AI, que é a concorrente, não dá. Se eu criar uma música gratuita na Suno, eu posso criar gratuitamente, mas o direito comercial é da Suno. Então, se eu der o azar de criar uma música ali que vira um hit, eu não posso ganhar nada. Quem ganha dinheiro é a Suno. Eu só tenho o direito comercial da música se eu estiver pagando algum dos planos dele, que aí tem um plano mensal lá que custa aproximadamente, eu acho que R$ 80 por mês, e aí você tem direito comercial de qualquer coisa que você criar. A Udio, ela te dá direito comercial no plano gratuito. Tá? Caso você consiga acessar e eles liberem, né, deve liberar em breve de novo para que novos usuários consigam criar músicas, você consegue ter direito comercial. E eles inclusive colocam lá nos termos dele que você não pode usar a música dos outros. Tá? Então se você criar música, você tem direito comercial e ela é sua. Se você pegar outra pessoa usando a sua música, você pode ir lá e cobrar essa pessoa aí na justiça porque o direito comercial é seu. Então isso é uma coisa bem legal. Não sei se vai ficar assim para sempre, né, ou se vai ser só durante o beta, mas é um diferencial grande em relação à Suno, que na Suno, se você criar de graça, a música não é sua. Então, conheçam, pessoal, essas ferramentas de criação de música, porque é um negócio impressionante. Ela cria letra, cria música na hora, com voz, com tudo, com instrumental, do jeito que você pediu em qualquer estilo e cria música boa. Tá? Então fica aí a recomendação para vocês conhecerem a Suno AI e a Udio também. OpenAI demite pesquisadores por vazar informações confidenciais. Tá? Então, teve um caso aqui que dois pesquisadores da companhia, inclusive associados ali ao head de pesquisa, foram demitidos por suposto vazamento de informações confidenciais do OpenAI. Então, galera, como a inteligência artificial é uma tecnologia absurdamente importante para a humanidade daqui para frente, obviamente a gente vai ter todo tipo de espionagem industrial, guerra ali por dados, como eu falei, guerra por pessoas capacitadas, está tendo todo tipo de batalha, virou um campo de guerra esse mercado. E aí a gente está vendo que nem empresas como a OpenAI estão escapando desse tipo de coisa. Então os próprios funcionários da empresa daqui a pouco podem ser comprados pelos concorrentes, subornados talvez pelos concorrentes para que forneçam, vazem dados, dados importantes, parâmetros ali, algum tipo de modelo. Então elas estão tendo que tomar um cuidado absurdo com essa questão da segurança. Então a própria OpenAI falou aqui na matéria que contratou empresas aí paralelas, privadas, para que façam essa fiscalização de segurança para garantir que não haverá novos casos de pessoas vazando dados, esse tipo de comprometimento de segurança interna. Mas, com certeza, na minha opinião, não é a última vez que a gente vai ouvir falar sobre isso. A xAI do Elon Musk anunciou o Grok 1.5 Vision. Então ele agora consegue enxergar. O Grok é um modelo de inteligência artificial deles, que eu até falei no podcast passado, retrasado, que está muito bom, está até concorrendo com o GPT-4 em muita coisa, e agora ele acabou de receber a visão. E aqui no comparativo nos testes que eles fizeram, ficou bem interessante aí em relação a muita coisa, tá? Então, algumas coisas ele ficou ali muito próximo dos outros, perdeu ali por pouco, em outras ele ganhou a maioria. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, Math Vista, esse teste aqui, ele foi o campeão, ganhou todos aí, inclusive o GPT-4, o Claude, o Gemini, entendeu? Então, enfim, ele está tendo uma performance bem interessante de acordo com esses testes que estão sendo mostrados aqui. Por exemplo, eles deram um exemplo bem interessante, que tem uma espécie de fluxograma falando aqui, ó, escrever código a partir de um diagrama. Então tem isso aqui. É como se fosse um código, um diagrama mostrando aqui uma interação. Que a pessoa começa e aí, sei lá, tem que adivinhar alguma coisa, tá? Então tá escrito aqui, ó. Você consegue traduzir isso aqui em um código Python? E aí ele deu essa imagem bem aqui que vocês estão vendo, quem estiver vendo o vídeo. Aí ele falou, claro, esse fluxograma que você deu,
descreve um simples jogo de adivinhação, onde o computador vai gerar um número aleatório e o usuário tem que adivinhá-lo. E aqui está o código Python que representa essa lógica do diagrama. Então, olha que interessante. Aí, além disso, tem várias fotos de testes dele conseguindo ver fotos do mundo real. Então, uma foto aqui com vários objetos está dizendo qual que é o objeto maior, o cortador de pizza ou a tesoura? E aí ele respondeu, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, e está meio bagunçado aqui. Aí ele perguntou para onde o carro pode virar nessa foto. Aí ele diz, pode virar à esquerda, que é onde tem espaço. Entendeu? Aí perguntou, tem espaço para manobrar ao lado desse carro aqui? Aí ele falou, tem. Aí, por exemplo, essa aqui é interessante, colocaram uma bússola num celular e um dinossauro virado para uma direção aleatória e falando, de acordo com essa figura, para qual direção o dinossauro está apontando. Aí falou, está apontando para o leste. Aí, então, aparentemente, um modelo aí de inteligência artificial da xAI, que tem visão, está bem interessante. Então a gente está vendo esse mercado ficar cada vez mais aquecido e mais concorrentes aparecendo aí para batalharem contra a OpenAI e contra o ChatGPT. Firefly da Adobe usou milhares de imagens do Midjourney no seu treinamento, né, do seu suposto modelo ético. Então, depois que o Midjourney começou a fazer sucesso, a gente começou a ter uma batalha judicial, artistas, como eu já falei para vocês ali, falando, né, que essas inteligências artificiais foram treinadas com a arte deles, sem autorização, e copiaram, e sei lá o quê. E aí a Adobe, querendo mostrar ali que era uma empresa sênior e tal, pegou e falou que o modelo de inteligência artificial dela foi treinado apenas com imagens licenciadas que estavam nas suas bases de dados e tudo mais, mas foi descoberto aí numa matéria da Bloomberg, num relatório, que teve muita imagem do Midjourney usada no treinamento. A Adobe já falou aqui que são imagens que estavam lá no Adobe Stock deles, né? E aí por isso que elas acabaram entrando no treinamento, mas que eles fazem um filtro absurdo para que não tenha problemas ali com direitos autorais, esse tipo de coisa, né? Que era justamente a preocupação que os criadores tinham. Porque, por exemplo, vamos lá, eu vou criar uma imagem de um mascote, a pessoa tinha medo. Pô, e se esse mascote que ele gerou de repente é um mascote que já existe? Entendeu? Será que eu vou ser processado por plágio? E aí essa que era a ideia também de você ter um modelo que não foi, que não teve imagens suspeitas no seu treinamento, porque aí eu posso ter essa certeza que qualquer coisa que eu gerar não vai ser plágio de nada. Aí nesse caso você não tem tanta certeza assim, mas eles estão falando aqui que mesmo essas imagens que estavam ali no Adobe Stock, ali vindas, por exemplo, no Midjourney, elas passam por uma filtragem ali muito severa para garantir que elas não vão ter imagens de direitos autorais de marcas famosas, personagens registrados, esse tipo de coisa, tá? Mas enfim, só para a gente ver aqui que mesmo nesses casos aí de empresas que estão dizendo que estão usando apenas dados limpos para os seus treinamentos, ainda pode passar algum tipo de coisa aí, e aí foi o caso da Adobe que complicou um pouco a situação aí da empresa. E a OpenAI lançou sorrateiramente uma versão melhorada do GPT-4 Turbo. E aí ele mostrou que teve uma série de melhorias aqui em relação a algumas coisas, né? Principalmente aí a escrita, a matemática, raciocínio lógico e até a criação de códigos. Eles liberaram do nada, tá? Então ele está dizendo, ó, por exemplo, as respostas vão ser mais diretas, sem toda aquela verbalização que o ChatGPT tem. Muita gente se irrita com isso. Você pergunta alguma coisa para ele, ele faz uma introdução, ele falando um monte de coisa desnecessária. E agora, nessas novas versões, ele não vai falar mais tanta coisa desnecessária assim, ele já vai te responder muito mais direto. Você vai fazer a pergunta, ó, a diferença. E um deles aqui ele fez, ó, faça um lembrete de SMS, né, para uma data ali de aniversário de um amigo, o jantar de aniversário. Aí de um lado a resposta anterior seria olá, não sei o quê, com um monte de emoji, só falando, aqui, lembrando aqui, blá blá blá, e fez um parágrafo gigante e ainda com mais coisa, ó, fica à vontade para personalizar e tal. Enquanto que no novo modelo ele só fez uma mensagem bem mais direta ali com duas frases basicamente, falando: oi amigo, aqui é um lembrete para o seu aniversário, espero que você possa estar lá, me avise qualquer coisa, né? Confirme assim que puder, tá? E eles falaram que continuam investindo em tornar os seus modelos cada vez melhores para ver o que a gente pode fazer, enfim. Tá? E aí isso aqui estava sendo disponibilizado pouco a pouco aos usuários pagantes do ChatGPT que têm acesso ao GPT-4 Turbo. E você que ainda não fez sua assinatura do GPT-4 Turbo, recomendo que faça, porque realmente, para mim, é uma das melhores assinaturas para você fazer hoje em dia, porque não só você vai estar com a melhor, na minha opinião, aí, inteligência artificial de texto, muita gente está falando aí que o Claude agora, da Anthropic, o Claude 3, né, a nova família de LLMs dele, está melhor do que o ChatGPT, mas a gente sabe, né, como eu já falei aqui em outros podcasts, que
parece que a OpenAI sempre está um passo à frente. Ela lança um modelo, aí várias empresas batalham para alcançar o modelo dele ali, talvez ultrapassar um pouquinho, aí quando elas estão felizes achando que estão por cima da carne seca, eles vêm e lançam um outro modelo muito melhor. Aí todo mundo começa a correr atrás de novo. E eles já falaram que tem algum modelo aí, um grande lançamento previsto para esse ano. Então a gente não sabe se seria um GPT 4.5 Turbo ou se talvez seria o tão esperado GPT-5. A minha expectativa é que seja o GPT 4.5 Turbo. Já teve algumas notícias aí levando a crer que seria isso, tá? Mas também não está descartada a possibilidade de, sei lá, talvez esse ano ainda saia o GPT-5, que tende a ser um negócio absurdo aí pelos boatos que estão rolando, né? Multimodal, para fazer um monte de coisa, e que aparentemente vai colocar esses modelos todos aí no chinelo, né? Porque todos esses modelos estão lutando para ficar próximo do GPT-4 ou talvez ultrapassar ele um pouquinho ali numa coisa ou na outra, enquanto que o GPT-5 vai chegar lá, provavelmente vai arrebentar com tudo e ficar bem à frente deles, tá? Então, na minha opinião, um dos melhores investimentos que você pode fazer é a assinatura do GPT, porque além dos GPTs personalizados, do próprio modelo GPT-4 Turbo, você consegue gerar imagens também e você tem acesso normalmente a essas coisas novas que eles vão lançando no decorrer do tempo, tá? Então, para mim é uma assinatura aí muito versátil, que vale muito a pena ter. E por último, Adobe pagará $3 por vídeo de seus usuários para treinar a inteligência artificial. Então, para quem estava numa caverna, a OpenAI fez uma demonstração que vai mudar aí a indústria do cinema, a criação de conteúdo, que é um modelo de inteligência artificial de vídeo chamado Sora. Ele cria vídeos extremamente realistas, complexos, de 1 minuto, consistentes, sem distorção, tá? Nível Hollywood. Chegou a fazer produtores e diretores de Hollywood suspenderem a obra de expansão de estúdios de US$ 700 milhões, que eu falei também aqui em podcasts passados. Então, é uma ferramenta incrível. E aí, obviamente, as outras empresas olhando isso, vendo, né, o tamanho do mercado para esse tipo de ferramenta, estão querendo fazer as suas também. E a Adobe, querendo também, novamente, né, tomar cuidado com essa questão da base de dados para o treinamento dela, resolveu falar aí que vai pagar $3 por vídeo de seus usuários para treinar a sua inteligência artificial. Tá? Então, documentos obtidos pela Bloomberg sugerem que serão aceitos vídeos que retratam o dia a dia, ações e emoções. Para fotógrafos e artistas profissionais, a compensação será muito maior, alcançando cerca de $120 ou R$ 600 por vídeos. Tá? Então, realmente, eles estão pagando mesmo as pessoas para que elas liberem todo esse material para o treinamento da inteligência artificial e vai ser um investimento aí de dezenas, se não centenas de milhões de dólares, porque é muito, muito conteúdo que é preciso para treinar uma inteligência artificial nesse nível, né, do nível do Sora. Então, e pagando isso que eles estão pagando, eles vão gastar uma fortuna. Ó, ainda não se sabe quando será lançada, o modelo transformará texto em vídeo, assim como o Sora. Tá? Então, a Adobe no último ano acrescentou ferramentas ligadas à IA generativa no seu portfólio. E também temos aqui, ó, com base em vídeos curtos, demonstrando emoções interagindo, a Adobe pretende construir seu modelo, tudo bem. O anúncio destacou ainda a grande quantidade de dados necessária para construir modelos. Por hora, a Adobe treinou seus modelos com base na sua biblioteca. Então, está aqui, é o que a empresa pretende fazer novamente agora, $3 de cada vez. Então é isso, galera. Temos uma batalha sendo travada aí pelas principais empresas para criar suas ferramentas de inteligência artificial para tentar abocanhar uma parcela do mercado, e quem ganha com isso somos nós, os usuários, porque quanto maior a concorrência, a tendência é que a gente tenha produtos cada vez melhores, mais avançados, mais rápido, com resultados cada vez mais eficientes e, obviamente, com preço cada vez menor, porque aí para se diferenciar, algumas vão se diferenciar com base na qualidade da entrega, outras com base no preço, outras com ecossistema, né? Então, por exemplo, a Adobe tem muita coisa. Então tem Photoshop, Illustrator, Premiere. Aí ela tem aquela assinatura que às vezes vale mais a pena você assinar e ter acesso aqui à inteligência artificial dela, porque te dá acesso a mais outras coisas do que você fazer uma outra assinatura. Por exemplo, a gente tem a assinatura Copilot Pro da Microsoft, que aí vai te dar acesso ali, né, a vários programas, né, do Office, né, o Word, PowerPoint, Excel, quando tiverem as suas inteligências artificiais também. Então, está ficando cada vez melhor para nós que somos os usuários dessa tecnologia. Mais uma vez, convido vocês a conhecer a minha comunidade profissional do futuro para vocês aprenderem de fato a usar essas tecnologias no seu dia a dia, não apenas ficar acompanhando as notícias, mas trazer para a sua realidade, ganhar produtividade, ganhar dinheiro. É só acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube, e você consegue conhecer a comunidade de inteligência artificial que mais cresce no Brasil, autoproclamada, tá? Então, eu acredito que seja a que mais cresce.
Enfim, mas eu conto com você para que ela realmente seja a que mais cresce. E espero vocês aí, deixe a sua curtida aqui no podcast, seu comentário e até o próximo episódio.